Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão extraordinária da Igreja Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cumprimento os eminentes pares. Em nome da turma, cumprimento a doutora procuradora, os advogados e as partes que se fazem presentes, sejam bem-vindos, e os nossos valorosos servidores. Se todos estiverem de acordo, dou por aprovada a ata da sessão anterior. Sem objeção, ata aprovada. Qual que é? Esse aqui, né? Então, eu anuncio que o 6 da pauta, embargos infringentes 85303 de 2015, em que a embargante SC Autoposto Limitada, embargado Renavisat e Onixat, esse processo fica adiado a pedido das partes, só que a parte pede para tirar de pauta, eu estou só adiando para a próxima sessão ordinária esse julgamento. Pedido de sustentação oral e pedido da pauta. O doutor Jaderson Silva Bento, está aqui, pede preferência para o julgamento do desembargador da CELI, da ação rescisória 84067-2015 de Juína, em que é a autora Aderval Bento e réu Banco do Brasil Sociedade Anônima. Vossa Excelência é a relatora, haverá sustentação oral. Trata-se de ação rescisória proposta por Aderval Bento, com fito de rescindir o acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação por ele mesmo interposto e assim manteve incólume a sentença que, nos autos de ação monitória proposta pelo Banco do Brasil Sociedade Anônima, não apenas rejeitou os embargos opostos pelo primeiro, como também, em favor do segundo, acabou por constituir título executivo judicial o crédito inadimplindo em contrato bancário de descontos de títulos no valor de R$ 59.147,84, folhas 179 a 195. Para tanto, a do autor que, embora denominado fiador no contrato em questão, folhas 64 e 66, os caracteres da garantia prestada melhor traduzem a ideia de aval, o que, com a prescrição da via executiva, acredita ser bastante para evidenciar a violação de literal disposição de lei, e assim, para permitir novo julgamento, com o qual, enfim, espera ser exonerado de qualquer solidariedade com o devedor principal. Pois bem, a liminar de antecipação dos efeitos da tutela, em que pretendia a suspensão da execução da decisão recidenda, não foi concedida. Folhas 458 e 459. O réu, em contestação, suscitou preliminar de inadequação da via eleita e, ao final, pugnou pela improcedência do pedido rescisório, folhas 466 a 482. O autor em impugnação apenas rechaçou a preliminar arguida na contestação, folhas 501 a 506. A Procuradoria-Geral de Justiça, por fim, opinou pela rejeição da preliminar, bem como pela improcedência do pedido rescisório, folhas 514 a 525. É o relatório. Tem a palavra o doutor advogado Jaderson Silva Bento para sustentar em nome do autor da rescisória. Primeiramente, gostaria de desejar um bom dia aos senhores desembargadores, senhoras desembargadoras, auxiliares da Justiça, colegas advogados e demais presentes. É com imensa satisfação que a defesa de Aderval Bento comparece na presente sessão a tentativa de destacar elementos que entende relevantes para o deslinde do processo. Ilustres desembargadores e desembargadoras, o recorrente busca demonstrar por meio das razões da ação rescisória que a respeitável sentença proferida não conferiu às partes a devida represtação jurisdicional, o que ensejou o manejo da ação rescisória. Em primeiro lugar, importa esclarecer que o cabimento da ação rescisória haja vista que o recorrente pretende o reconhecimento da violação aos artigos 14 e 15 do Decreto 2044 de 1908, artigo 585, inciso 2 do Código de Processo Civil, artigo 31 da Lei Uniforme de Genebra, artigo 26 da Lei 10.931 de 2004 e súmula 300 do STJ. Não se trata, com a devida vênia, de reanálise probatória, tampouco ação proposta com fundamento em alteração jurisprudencial. A decisão se consubstancia na ofensa direta aos artigos acima citados.
Satisfeitos os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, a ação rescisória deve ser admitida. Necessário destacar que o Código Civil é expresso ao definir que o aval avalista garante o título. Logo, inexistindo nos requisitos de validade, a figura do avalista não pode ser invocada para pagamento, o que não ocorreu no presente caso. A fundamental diferença entre o regime cambiário e a disciplina dos demais documentos representativos da obrigação é relacionada aos preceitos que facilitam ao credor encontrar terceiros interessados em antecipar-lhe o valor da obrigação, em troca da titularidade do crédito. Quanto ajuizado à ação monitória, se reconhecido que o título era perfeito para execução, mantendo suas características cambiárias inalteradas e impossível a existência da figura do fiador, pois o instituto cambiário deve ser respeitado. A parte poderia ter proposto ação de execução de título extrajudicial e, em decorrência da perda de prazo, tentar valer-se de artifício que abarque todos os agentes cambiários. Assim, em virtude da nomenclatura não alterar a característica do avalista e do fiador, tendo comprovado que a cédula de crédito bancário é título de crédito, impossível que os agentes cambiários que garantem um título figurem como garantidores da dívida, respeitando-se aqui a segurança jurídica. Trata-se de confusão de institutos que conferiram à instituição financeira garantia que não mais detinha. A controvérsia, apesar de complexa, pode ser resolvida através da análise dos institutos e sua aplicação prática, pois uma vez que a credora tenha lançado mão de prerrogativas creditícias, não poderá exigir o cumprimento da obrigação em desfavor dos avalistas do título de crédito. Por isso, que o requerente defende que a decisão de piso causou violação aos artigos 14 e 15 do Decreto 2044 de 1908, artigo 585, inciso 2 do Código de Processo Civil, artigo 31 da Lei Uniforme de Genebra, artigo 26 da Lei 10.931 de 2004, súmula 300 da STJ, razão pela qual pugna pelo conhecimento e provimento da ação rescisória para o fim de desconstituir a ação proferida pelo juízo de piso nos termos de toda a fundamentação que consta da ação rescisória. Com certeza que os pedidos serão analisados com costumeiro acerto por esta egrégia corte, o recorrente pede provimento. Muito obrigado. Ou só dota a Procuradoria? Mantém o parecer. Mantido o parecer, palavra com a doutora relatora. Egrégia turma. De proêmio, cumpre assentar que a preliminar inadequação da via eleita, na verdade, constitui objeto do próprio juízo rescindendo. Afinal, ambos tratam da aptidão da ação rescisória, de modo que um acaba por absorver o outro, ao ponto de não ser necessário cindir ou fracionar o julgamento. Conforme relatado, trata-se da hipótese da ação rescisória em que o autor, sob o palio da violação de literal disposição de lei, acredita merecer novo julgamento, com o qual, nos termos dos embargos monitórios de origem, espera transmudar a fiança em aval e, afinal, com a prescrição da via executiva, enfim, ficar livre de qualquer solidariedade com o devedor principal. Em suas próprias palavras, insiste o autor que, por expressa disposição do artigo 26 da Lei 10.931 de 2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito, portanto, norteado pelas regras cambiárias. Reconhecida a natureza cambiária do título apresentado e posto que, independentemente do nome atribuído aos garantidores, os mesmos são avalistas, imperioso de plano reconhecer a inexigibilidade do crédito quanto aos avalistas, haja vista a prescrição que alcançou o título, folhas 24. O acórdão recidente ficou assim emendado pela ação civil, ação monitória, rejeição dos embargos monitórios com a consequente constituição de título executivo judicial em favor do banco apelado, preliminar de carência da ação por, primeiro, ilegitimidade passiva dos avalistas, 2, impossibilidade jurídica do pedido e 3, falta de interesse de agir, rejeitada por todos os fundamentos suscitados, preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada, mérito, aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a solução da vexata quest, possibilidade de inteligência da súmula 297 do STJ, inversão do ônus da prova, impossibilidade, matéria exclusivamente de direito, reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais, impossibilidade, pedido genérico e não abarcado pelas exceções contidas no artigo 286 do CPC, decisão fustigada que se mantém rígida, apelo desprovido. E todo o desenrolar do acordo. Pois bem, a rigor do inciso 5º do artigo 485 do Código de Processo Civil, a ação rescisória tem lugar apenas quando a decisão recidenda, mais do que violar literal disposição de lei, acabe por encampar teratologia sem precedentes, sem a qual ainda seja possível defender resultado diverso em sentido diametralmente oposto.
A proposta segue a súmula 343 do Supremo Tribunal Federal. Não cabe ação rescisória por ofensa literal à disposição de lei quando a decisão recidente se tiver baseada em título legal de interpretação controvertida nos tribunais. Parte com a justiça da decisão, nenhum dos fundamentos adotados pela decisão rescindida demonstra inconcebível posição em relação ao ordenamento jurídico pátrio. É que, ao revés do defendido pelo autor, o artigo 26 da Lei 10.931 de 2004, nada diz expressamente a respeito das espécies de garantias admitidas em cédula de crédito bancário. Não proíbe a fiança, tampouco obriga o aval, nem mesmo impõe a desconsideração de um para a conversão no outro. Antes, apenas cuida de definir que a cédula de crédito bancário constitui título de crédito representante pela promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade. Ao ensejo, coloco aqui o artigo 26, cédula de crédito bancário é título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade. Assim, por mais que insista o autor, não há nada que imponha a conversão da fiança prestada em aval, de modo que, na linha do decidido pela decisão recidente, permanece rígida a corresponsabilidade do devedor dos garantes, ainda que em juízo monitório, depois de prescrita a via executiva. Em caso assim, cansou de decidir o Superior Tribunal de Justiça. Aí juntei algumas jurisprudências. Não precisa ser lida. Então, como decorre a toda evidência, a decisão recidenda não padece de teratologia alguma, de modo que nenhuma razão assiste ao autor, nem no juízo rescindendo, nem no juízo rescisório. Ante exposto, rejeita o pedido rescisório e condena o autor ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, que fixos em R$5.000. É o voto. Eu acompanho o relator, desembargador Guiomar, desembargador Carlos Alberto, desembargadora Cleucine. De acordo. Perda do depósito, se for o caso. Com a perda do depósito, se for o caso. Ação improcedente à unanimidade. Sim. O doutor Francisco Sgaibe pede preferência para o julgamento da ação rescisória 52338-2015 de Alta Floresta, em que é autor Euclides Zonta e réu Marcos Vanderlei Parra. Eu sou o relator. Haverá sustentação oral. Idêntico pedido, no que diz respeito à preferência, do doutor Abrão Lincoln. Está aqui. Este no interesse do réu. Sou o relator. Cadê meu voto? Ação rescisória do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento 72.263-2013 para reformar em parte a decisão proferida em cumprimento de sentença e determinar que a restituição englobe também os frutos do rebanho arrestado, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nomeando-se, para tanto, perito especializado que deverá considerar os nascimentos e mortes na proporção média da região de Alta Floresta, é ligado, viu, gente? E com abatimento dos custos de manutenção dos animais. O autor alega que foi sócio proprietário da extinta laminadora Alta Floresta Limitada, a qual ajuizou cautelar de arresto que foi deferida a liminar, e depois rescisão contratual acumulada com indenização por perdas e danos, contra o ora réu, julgada parcialmente procedente, com condenação ao pagamento de R$ 3.273,97. Aduz que, interposta a apelação, foi provida, dando-se por improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente a reconvenção do réu, com determinação da restituição dos bens arrestados.
diz que no cumprimento de sentença, o réu recusou-se a receber os semoventes arrestados, ocorrendo a conversão da obrigação de dar em execução por quantia certa, fixada em R$ 5.580, correspondente a 31 novilhas arrestadas, com os acréscimos da correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trâmite em julgado do acordo exequendo, além dos honorários de 10% do valor atualizado do débito. Afirma que contra esse deciso, o credor, ora réu, ingressou com agravo de instrumento número 72/2013, acordo rescindendo, que foi provido parcialmente para estabelecer a devolução dos bens arrestados e também que fosse considerada a evolução das novilhas constritas. Argumenta que o julgado é inovador e ultrapassou os limites do título executivo, pois modificou o que ficou definido no processo de conhecimento em ofensa à coisa julgada, artigo 467 e 468 do Código de Processo Civil, e artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido. Na contestação, o réu argui em preliminar o não cabimento da ação rescisória contra a decisão interlocutória, no mérito que o deciso rescindendo não alterou aquele proferido no recurso de apelação, mas apenas o adequou aos princípios legais, que o autor é serventuário da Justiça e atuou no feito como depositário público, que a devolução deve estar acompanhada dos seus frutos. Transcreve trechos do acordo nesse sentido, inclusive da aplicação dos artigos 624, 627 e 629 do Código de Processo Civil, com jurisprudência do STJ, em que utiliza por analogia em caso similar à súmula 254 do Supremo. Registra que o autor exerceu o encargo por mais de 20 anos e não pode simplesmente devolver o equivalente a 31 novilhas arrestadas. Impugnação de folhas, parecer pelo acolhimento da preliminar e no mérito pela improcedência da ação. Este é o relatório. Então, tem a palavra o Dr. Francisco Igabe para sustentar em nome do autor pelo prazo regimental. Senhor presidente, em seu nome, cumprimento os desembargadores componentes deste órgão colegiado, ilustrada representante do Ministério Público, serventuários, advogados presentes. Senhores desembargadores, venho a esta tribuna para de forma objetiva expor a vossas excelências o que acredito seja certo e verdadeiro no caso subjúdice. O objeto da demanda visa desconstituir acordo que modificou a coisa julgada na medida em que o recurso de apelação civil interposto à época pelo demandado desta rescisória, pelo réu, foi expresso no sentido de que fosse restituir os bens arrestados, apenas e tão somente os bens arrestados, e que não se pode confundir o arresto com sequestro. O arresto converte-se em dinheiro, enquanto que sequestro é a coisa litigiosa que está em jogo. E, nesse sentido, converte-se em depósito. Recai sobre o bem específico, que não é o caso dos autos. O acórdão, rescindendo, ele não garantiu a efetividade do título judicial. O título judicial foi expresso no sentido de que deve-se devolver os bens arrestados, e nesse sentido peço vênia para ler a parte dispositiva do acórdão da apelação civil, à época interposta pelo réu. De consequência, julgo parcialmente procedente a reconvenção, determinando a restituição dos bens arrestados às folhas 35 dos autos 608 de 2003. Com estas considerações, conheço e dou-lhe parcial provimento para reformar a sentença de folhas 125 e 130, julgando improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente a reconvenção, para o fim de determinar a restituição dos bens arrestados às folhas 35 dos autos 608 de 2003. É como voto. Essa foi a parte dispositiva do acordo unânime deste egrégio tribunal. A ementa, ela complementa o acordo, o voto condutor do acordo unânime, e ele restou assim expresso. Apelação civil, ação ordinária de rescisão contratual cumulada com indenização por perdas e danos, ausência de prova material do dano, reconvenção, restituição dos bens arrestados,
sentença reformada em parte, recurso provido parcialmente. 1. Ao autor incumbe provar o fato constitutivo de seu direito. Em se tratando de indenização por perdas e danos, cumpre ao autor comprovar não só a existência do fato danoso, mas também a autoria imputada ao réu, eis que peremptoriamente negada por este. 2. Não havendo prova convincente da existência do dano material e tão somente indícios não comprovados da autoria imputada ao réu, é de ser reformada a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por perdas e danos formulados pelo autor. 3. A improcedência do pedido leva ao julgamento parcial da reconvenção com deferimento tão somente da restituição dos bens arrestados. Em suma, não subsistiu liquidez no acordo de julgamento da apelação. E, em sede de rescisória, em contestação, argue preliminar de inadequação, de não cabimento. Contudo, Vossas Excelências podem observar, eu tive a oportunidade, inclusive, de distribuir memoriais, onde registrei que a rescisória e o acordo rescindendo, ele avançou, ele foi além do que o título executivo, na medida em que ele analisou novamente a matéria de fundo e acrescentou aí, o juiz emitiu o juízo de valor sobre a parte dispositiva, sobre a decisão, reconhecendo aí como devido o acréscimo dos frutos e rendimentos que foi objeto da reconvenção e foi indeferido. E pasmem, Vossas Excelências, que após a interposição desse agravo em sede de liquidação, o réu promoveu ação ordinária de indenização, cujo objetivo era também aquilo que não foi pela via da apelação em grau de recurso para as instâncias superiores. Ele promoveu uma ação e apensa a liquidação de sentença, pedindo danos morais e a recomposição dos danos materiais consistente nos lucros cessantes de 31 cabeças de gado. E veio a desistir dessa demanda após a modificação da coisa julgada através do acordo rescindendo, em sede de liquidação. Portanto, eminentes julgadores, por todo o exposto, eu pugno pela rejeição da preliminar de não conhecimento da ação rescisória e, no mérito, pelo acolhimento dos pedidos para restabelecer a rigidez do acordo de julgamento da apelação civil 88161 de 2006, à época interposta pelo réu desta ação rescisória. São as razões, Excelência. Ou só da outra procuradoria? Eu mantenho o parecer, Excelência. A parte contrária é só pedir preferência. Parecer meu, eu mantenho. Mantido o parecer, passa o pronto. Então analiso por primeiro a preliminar de não cabimento. O réu alega ser incabível a ação rescisória de decisão monocrática, de decisão interlocutória. A jurisprudência, inclusive, do STJ, admite o ajuizamento da ação rescisória visando impugnação do acórdão por filho de agravo do instrumento quando o decisão tenha apreciado questão de mérito com autoridade de coisa julgada. Confira-se jurisprudência da ministra Nancy Andrighi, de longe, de 2006, no RESP 794 de São Paulo, que diz o seguinte, resumindo: recurso especial, acordo por filho de agravo interno, interposto contra decisão unipessoal, que havia indeferido pessoal inicial da ação rescisória. Redação sucinta com possibilidade de interposição de recurso especial diretamente para a impugnação do mérito do julgado, sem necessidade de arguição de nulidade ou deciso. Ação rescisória propositura visando a impugnação do acordo lavrado em sede de agravo de instrumento. Possibilidade caso a decisão recorrida tenha decidido questão de mérito com autoridade de coisa julgada. O Aresto colacionou a doutrina de Cândido Rangel Dinamarco, também nesse mesmo sentido. E digo, em recente julgado, a Corte Superior decidiu pelo não cabimento no caso ali analisado, por se tratar de valor estipulado a título de multa diária, restrente, porque não preclui, não fazendo coisa julgada. Dos trechos do acordo que reproduziu, extrai-se que diz o ministro Vilas Boas Cueva,
Por fim, na linha de precedentes dessa Corte, somente o julgamento de mérito pode ser objeto de ação rescisória. Logo, embora a decisão proferida no agravo do instrumento também possa, em princípio, ser objeto da rescisória, quando decidir sobre a existência ou inexistência ou o modo de ser da relação de direito material, no caso específico, não restou configurada nenhuma dessas hipóteses, pois a análise do objeto da rescisória limitou-se a emitir pronunciamento sobre a multa fixada pela demora no cumprimento do julgado. No que interessa, eis o teor da ementa, ação rescisória, processual civil, erro de fato, caderneta de poupança, planos econômicos, a PADECO, cobrança de parcelas não incluídas na decisão coletiva. A ação rescisória, julgada procedente para desconstituir a decisão proferida no agravo do instrumento e para, desde logo, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial da Caixa Econômica Federal. Neste nosso caso concreto, o acordo rescindendo, agravo do instrumento 72/263/2013, reformou parte da decisão para determinar que sejam inseridos na restituição objeto do cumprimento da sentença também os frutos do rebanho arrestado. Assim, a hipótese autoriza o manejo da ação rescisória, razão pela qual rejeito a preliminar. Desembargador Guiomar. Pode. Desembargador Carlos Alberto. Desembargadora Cleuci. De acordo. Desembargadora Sergi. De acordo. Síndrome está transferida. Como relatado, a ação busca rescindir acordo lavrado em recurso de agravo instrumento de decisão que, em cumprimento de sentença, concluiu pela restituição das 31 novilhas arrestadas e, no cumprimento desse deciso, após a conversão da obrigação de dar em execução por quantia certa, estabeleceu que se considerasse a evolução desses semoventes. O autor sustenta que o acordo rescindendo inovou, ultrapassando os limites da título executivo, ofendendo a coisa julgada. Na medida cautelar proposta por laminadora Alta Floresta Limitada, o gado foi arrestado e entregue à autora como fiel depositário. Seu representante legal, ora autor, foi nomeado depositário judicial, e a restituição dos animais foi determinada no acordo, que deu provimento ao recurso interposto pelo réu, julgando, por conseguinte, procedente a reconvenção. Tal decisão foi integralizado por aquele proferido no agravo instrumento que, em cumprimento de sentença, mandou também devolver os frutos do rebanho. É de conhecimento jurídico que o depositário judicial assume tarefa de guardar e conservar o bem por ordem da justiça. Tratando-se especificamente de gado, o depositário tem o dever de restituir os animais que lhe foram confiados e as respectivas crias. Segundo o entendimento do STJ, essa responsabilidade encerra-se com a entrega de quem for de direito. E digo aqui, a penhora materializa-se com o desapossamento da coisa, cuja apreensão e depósito ficam sob guarda e conservação do depositário, que, além disso, cuidará de sua administração até que efetiva a expropriação ou devolução. É o que diz o STJ. Bom, eu continuo aqui. Desse modo, superada a matéria em relação à obrigação do depositário de restituir o bem sob sua guarda e os respectivos frutos, impõe-se apreciar a viabilidade de, em cumprimento do acordo, integrar o julgado a esse respeito, que a esse respeito não se pronunciou. A ação rescisória está amparada na ofensa da coisa julgada. Ao incluir os frutos dos animais arrestados, o acordo rescindendo consignou que, mesmo não constando naquele proferido na apelação, os frutos devem integrar a coisa principal sob pena de enriquecimento ilícito. No entanto, eventual vício ocorrido na ação de conhecimento submete-se aos efeitos preclusivos da coisa julgada. Dessa maneira, impor que as crias sejam integradas aos animais arrestados, como objetivou-se no cumprimento da sentença, configura evidente afronta à coisa julgada, pois se a fase cognitiva transitou em julgado, com omissão, tal vício deveria ter sido arguído durante o processo, não posteriormente, e em cumprimento daquele deciso. Nesse sentido, acordo também do STJ, ministro Humberto Martins, agora recentíssimo, 2015, e da ministra Maria Tereza, de 2011. Concluo, e ainda, resta e tal. Embora o acordo rescindendo tenha ressaltado que o requerido no recurso de apelação postulou a devolução dos animais com o acréscimo dos frutos, o deciso não os incluiu. Juridicamente, o correto seria ele sanar a omissão e embargo de declaração, sendo incabível a imposição na fase de cumprimento de sentença. Posto isso, diante do flagrante violação à coisa julgada, dou por procedente a ação rescisória para rescindir o acordo proferido no agravo instrumento tal, 72/263/2013, e determinar
Por conseguinte, que o cumprimento da sentença se tenha definido na apelação 88161-2006, restituição das 31 cabeças do gado. Condena o réu ao pagamento das custas processuais e ao honorário advogatício de R$5.000. Autoriza o autor o levantamento do depósito prévio. É o voto. Desembargador Guiomar. Senhor presidente, eu confesso que tenho uma certa preocupação quanto a essa matéria. Eu vou pedir vista, porque, em princípio, né, o acessório, os frutos decorrem do depósito. Então seria muito, assim, num primeiro exame grosseiro, seria muito agradável ser depositário de 30 cabeças, ele vai devolver depois de 20 anos as mesmas cabeças, é isso? Hã? Essas possivelmente não existem, mas 20 novilhas. Eu quero saber da onde se extrai, mas como é que o acórdão rescindente mandou apurar isso em liquidação, é isso? A reconvenção da parte, o acordo que nós estamos rescindindo mandou apurar os frutos. Colocar os frutos. Eu vou pedir vista, senhor presidente. Então, todos aguardam? Governador, eu vou pedir vênia, porque a próxima sessão, não sei se eu estarei presente, então eu já, até se tiver, até para modificar voto, não há problema nenhum, mas deixar já acompanhando Vossa Excelência. Até um dos fatos primordiais que me levam a acompanhar, independente dessa discussão, é que a própria parte, ela ingressou com uma ação pleiteando isso. E após o novo acordo, ela desistiu daquela ação. Certo? Ela entrou com uma ação específica quanto aos frutos, quanto o que teria decorrendo dali. A hora que o acordo veio um novo e falou, olha, faz isso, desistiu da ação. Então, ela mesmo... O acordo, ela tinha todas as razões para desistir, pois o objeto do pedido foi restituído pelo acordo superveniente. Mas o que eu estou dizendo... Não, interesse de agir na ação. Aliás, o juiz tinha até que julgar extinto mesmo. Mas o que eu estou dizendo... Eu estou dizendo é que ela mesmo se deu conta que, olha, o acordo não está favorável. O acordo, primeiro lá. O acordo não foi favorável, ele só mandou devolver o gado. Tá bom. Aí ela continua aqui. Na hora que veio um novo acordo e complementando aquele, dizendo, opa, desisto da minha ação. Então, esse é um fato. Gostaria de saber se, então, o voto do eminente relator ressalva a possibilidade dela buscar isso em ação separada. Porque esse... Não, eu vou pedir vista, melhor, está muito complicado. Aguarde, desembargadora Cirli, agora. Aguardo. Então, adiada a conclusão do julgamento, faça o pedido de vista do revisor. O relator e o primeiro vogal julgaram procedente a ação. Tá? Transmito o comando dos trabalhos ao desembargador Guiomar para o julgamento deste processo que será... Eu acho que eu vou examinar, porque eu acho que o direito tem um fundo ético, uns valores.
O que é? Anunciar isso aqui? Está anunciado, então, o julgamento do 1 da pauta geral é uma agravo regimental de relatoria da eminente desembargadora Serli Marcondes, e que tem como agravantes Eucatur, Empresa União, e agravado Comércio, Cuiabana Comércio e Petróleo. Eminente relatora. Trata-se de recurso de agravo regimental interposto por Eucatur, Empresa União, Cascavel Transportes e Turismo Limitado, com fita de reformar a decisão monocrática, que declarou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267.4 do CPC. Para tanto, insiste agravante que o pedido da agravada para extinguir a ação rescisória com base na falta de complementação do depósito prévio já teria sido decidido as folhas 4.038, operando-se a preclusão temporal e a preclusão prejudicada. Também insiste que o recurso de embargos de declaração é dotado de efeito suspensivo, eis que o Código de Processo Civil não veda tal efeito. Salienta que ao interpor recurso de embargos de declaração nos autos de impugnação ao valor da causa, código número tal, não poderia ter realizado a complementação do depósito prévio da rescisória, sob pena de se operar a preclusão lógica, ou seja, praticar ato incompatível com a vontade de recorrer. Ao final, pugna pelo provimento do recurso é o relatório. Igreja turma. Por expressão do inciso 3, parágrafo 2º, do artigo 52 do nosso regimento interno, o recurso de agravo regimental tem cabimento sempre que decisão do relator cause ou possa causar manifesto prejuízo a qualquer das partes. Também chamado de agravo interno, o recurso de agravo regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas sim apenas submetê-lo ao crivo do colegiado. No que importa, a decisão agravada está assim redigida, vistos, trata-se ação rescisória proposta por Eucatur, Empresa União Cascavel Transportes e Turismo Limitada, em face Cuiabano Comércio e Petróleo Limitado, com o fim de rescindir o acordo proferido pela 5ª Câmara Civil deste Tribunal, que por maioria negou provimento ao recurso de agravo de instrumento número tal, que buscava anular a homologação do laudo pericial e, consequentemente, a decisão dos autos de liquidação de sentença número 4/2009, Código 3702/16. Para tanto, sustenta a autora que o acordo rescindendo infringiu o disposto no artigo 485, inciso 4, 5 e 9 do Código de Processo Civil, uma vez que teria violado dispositivo de lei federal. O relator, em substituição legal, na decisão de folhas 3.816, determinou a intimação da autora para, no prazo de 5 dias, complementar o valor do depósito referente a 5% do valor da causa. As folhas 3.822 a 3.824, a autora peticionou, juntando o comprovante de depósito judicial na quantia referente a 5% do valor da causa. Não convencido da verossemelhança do direito alegado pela autora, o relator, em substituição, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, folhas 3.829 a 3.830. Conformada, a autora interpôs recursos de embargos de declaração, folhas 3.836 a 3.838, alegando omissão na decisão, uma vez que, ao indeferir a antecipação de tutela, não teriam sido analisados todos os fundamentos lançados na exordial. Em decisão monocrática, folhas 3.841 a 3.842, rejeitei os embargos de declaração, devidamente citada, folhas 3.849, a ré apresentou contestação, folhas 3.867 a 4.008. As folhas 4.022 certificou a Secretaria o apensamento dos autos ou impugnação do valor da causa número 99.790 de 2014. Na petição de folhas 4.026 a 4.036, a ré pleiteou indeferimento da petição inicial, artigo 409, inciso 2 do Código de Processo Civil, e, consequentemente, extinção desta ação rescisória sem resolução do mérito nos termos do artigo 267, inciso 1 do Código de Processo Civil. Para tanto, sustenta que a autora não cumpriu com a decisão proferida nos autos de impugnação ao valor da causa, onde lhe foi determinada a complementação do depósito preliminar no prazo de 5 dias. Ressalta que a interposição do recurso de embargos de declaração não suspende os efeitos da decisão embargada. As folhas 4.038 proferiram decisão indeferindo o pedido da ré, naquele momento processual, postergando a definição da questão para depois do julgamento definitivo do recurso de embargos de declaração. Na petição de folhas 4.042 a 4.049, a autora pleiteou medida cautelar para suspender os efeitos do acordo rescindendo, uma vez que foram bloqueados valores em sua conta corrente, impedindo a realização de pagamentos dos salários de seus funcionários. Acerca desse pedido, proferi decisão de folhas 4.123, indeferindo, uma vez que a penhora de bens não era bastante para atender a pretensão da autora. As folhas 4.128 a 4.175, a autora novamente pleiteou a concessão de medida cautelar. Através da petição
de folhas 4.142, a autora juntou a cópia dos comprovantes de complementação de depósito prévio e custas judiciais. Proferir decisão as folhas 4.152 a 4.152 versos, novamente indeferindo o pedido de reconsideração quanto ao indeferimento do pedido liminar. As folhas 4.155 a 4.171, a Ré peticionou informando que, após o julgamento do recurso de embargos de declaração, nos autos de impugnação ao valor da causa, a autora não interpôs qualquer recurso e, assim, novamente pleiteou a extinção da ação rescisória, uma vez que a autora efetuou a destempo a complementação do depósito preliminar. Antes de decidir esse pedido da Ré, vislumbrando a possibilidade das partes se conciliarem, determinei a remessa dos autos ao núcleo permanente de métodos consensuais de solução de conflito, folhas 4.175. As folhas 4.181, a autora peticionou informando não ter interesse na conciliação. Na decisão de folhas 4.183, determinei a intimação da autora para que, no prazo de 5 dias, exercesse o contraditório quanto ao pedido da Ré de folhas 4.155 a 4.173. Em seu contraditório, as folhas 4.188 a 4.198, a autora sustentou que o pedido da Ré já havia sido indeferido às folhas 4.038, operando-se a preclusão temporal e a preclusão pró-judicata. Ainda sustentou que, com a interposição do recurso de embargos de declaração nos autos de impugnação ao valor da causa, era óbvio que não poderia realizar complementação do depósito em questão antes do julgamento do recurso. Ou seja, se tivesse complementado o depósito em questão, praticaria ato manifestamente incompatível com a vontade de recorrer, o que implicaria na desistência tácita do recurso. Salienta que a tese da Ré, segundo a qual os embargos de declaração são desprovidos de efeito suspensivo, optis legis, é deveras controvertida e efetivamente não tem qualquer respaldo legal. Ressalta que se o Código de Processo Civil, por um lado, não veda atribuição de efeitos suspensivos ao recurso de embargos de declaração, como acontece no caso do recurso especial, recurso extraordinário e no recurso de agravo de instrumento, artigos 497 do CPC, e em hipóteses excepcionais do recurso de apelação, artigo 520, lado outro, também não outorga discricionariedade ao órgão jurisdicional para fazê-lo. Assim, é evidente que os embargos de declaração são dotados de efeito suspensivo. Ao final, pleiteou o indeferimento do pedido da Ré, sem que nada mais seja necessário relatar, siga os fundamentos ao final decido. Como dito, a Ré pleiteou o indeferimento da petição inicial. Artigo 490, inciso 2 do Código de Processo Civil. Consequentemente, a extinção dessa ação rescisória sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267.1 do Código de Processo Civil, uma vez que a autora efetuou a destempo a complementação do depósito preliminar, conforme decisão proferida nos autos de impugnação do valor da causa. Ressalta que a interposição do recurso de embargo de declaração não suspende os efeitos da decisão embargada. Assiste razão à Ré. Dispõe o artigo 538 do Código de Processo Civil in verbis. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos por qualquer das partes. No citado artigo, verifica-se que a interposição dos embargos de declaração somente interrompe o prazo para a interposição de outros recursos, ou seja, não suspende os efeitos da decisão embargada. Acerca da matéria, muito esclarece Teotônio Negrão. Em outras palavras, a aptidão dos embargos de declaração para interromper o prazo para a interposição de outros recursos não significa que os embargos por si sejam aptos a conter a eficácia da decisão embargada. É verdade que, na medida em que os embargos alongam o período pelo qual a decisão fica sujeita a um outro recurso, eles podem indiretamente contribuir para a suspensão dos efeitos dessa decisão, desde que o recurso ulteriormente cabível seja dotado de efeito suspensivo. Todavia, se o recurso ulteriormente cabível não é dotado de efeito suspensivo, os embargos não suspendem, sequer indiretamente, a eficácia da decisão embargada. Em síntese, embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos, mas não são desprovidos de efeito suspensivo. Código de Processo Civil, Legislação Processual em vigor, Teotônio Negrão. Também, nesse sentido, orienta a Jurisprudência Superior ao Tribunal de Justiça. Processo Civil, embargos de declaração, pedido de compensação, manifestado em embargos à execução, existência de fato superveniente, provimento do apelo para julgar procedente os embargos de extinguir a execução, ausência de obscuridade, contradição ou omissão. Não se confunde a interrupção dos prazos recursais em razão da oposição tempestiva de embargos declaratórios com efeito suspensivo, de que são dotados alguns recursos, ou que a eles possam ser atribuídos pelo relator nos termos da lei. E aí vem outra jurisprudência, mais outra jurisprudência, mais outra jurisprudência. Por fim, cumpre registrar que tanto é assim
Ou seja, tanto o recurso de embargo de declaração não detém efeito suspensivo que o novo Código de Processo Civil, para espancar de dúvidas a controvérsia, tratou de prever expressamente que, artigo 1026, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompe o prazo para interposição de recurso. Dito isso, como a decisão nos autos de impugnação ao valor da causa foi proferida na data de 6/11/2014, sendo essa decisão disponibilizada em 11/11/2014 e publicada em 12/11/2014, competia ao autor efetuar o complemento do depósito preliminar até a data do dia 17/11/2014, o que não fez, tendo somente recolhido o complemento do depósito preliminar na data do dia 12/2/2015, conforme as cópias dos comprovantes de folha 4.143 a 4.148. Assim, adotando a tese de que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e o não recolhimento da complementação do depósito preliminar pela autora dentro do prazo estabelecido na decisão dos autos de impugnação ao valor da causa número 99.790 de 2014, conduz para a extinção do processo sem resolução do mérito. Tanto é assim que o inciso 2 do artigo 488 do Código de Processo Civil estabelece que a falta de depósito próprio do juízo rescisório enseja o indeferimento da petição inicial. Contudo, a partir do momento em que é triangularizada a relação jurídico-processual, a falta do autor com a complementação do depósito rescisório pela superveniente alteração do valor da causa não mais permite o indeferimento da petição inicial, mas sim leva à extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 267-4 do CPC, por absoluta inobservância de pressuposto de constituição de desenvolvimento válido do processo. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, processual civil, ação rescisória, impugnação, valor da causa, acolhimento, determinação do depósito previsto no artigo 488.2, Código de Processo Civil, em 5 dias, descumprimento, ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, extinção da ação rescisória sem resolução do mérito, autorizando-se o levantamento do valor depositado pelos autores, agravo regimental e improvimento. Aí tem a explicação do acordo. Por oportuno, não assiste razão à autora quanto à presente questão já ter sido indeferida as folhas 4.038, operando-se a preclusão temporal e a preclusão pró-judicato. Para melhor explicar, transcreva a decisão de folhas 4.038. Indefiro o pleito útil. Como se diz, o recurso em base de declaração, mesmo que desprovido de efeito suspensivo, interrompe o prazo para a interposição dos demais recursos e, assim, impede não apenas o trânsito em julgado da decisão embargada, como também a adoção de qualquer consectário com ânimo definitivo. Assim, antes que o valor da causa reste definitivamente resolvido, nenhuma relevância assume a renitência do embargante em complementar o depósito prévio do juízo rescisório. Publique-se in timis, cumpra-se. Como se vê na referida decisão, ficou claro que naquele momento processual, enquanto não decidido com ânimo definitivo os autos da impugnação ao valor da causa, não haveria como decidir acerca da complementação do depósito preliminar de importância 5%, conforme dispõe o artigo 488, inciso 2 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, declara extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso 4 do Código de Processo Civil, e condena a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixam em R$15.000. Desde já, defiro a parte autora reaver o depósito prévio. Então, sem que tenha agravante, convencido a relatora do desacerto da decisão, tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa, permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência. Ante exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. É o voto. Pois bem, eu, na verdade, votaria na sequência, mas a desembargadora Cleuci me sinalizou aqui que parece que pretende pedir vista, né? Pedir vista, peço vênia a eminente relatora. Então, a Vossa Excelência vai votar ou vai pedir vista? Vou pedir vista. Então eu vou aguardar o pedir vista quando o advogado Carlos. Agora fica uma situação, porque se eu não estiver aí na próxima sessão, aí não vai ter jeito. Mas eu prefiro aguardar porque não estou tão convencido assim. Então eu vou aguardar. Adiada a conclusão do julgamento em razão do pedido de vista da
Terceira vogal. Os demais aguardam. Quatro da pauta, desembargadora Celi, conflito de competência 121.748/2015. O juiz suscitante da primeira, a vara de direito bancário, e o suscitado da segunda vara de direito bancário. Parecer recomenda a procedência do conflito. Julgo procedente o conflito. Então, conflito procedente é unanimidade. De acordo. Do desembargador Guiomar, o 5 da pauta, agravo regimental de Lucas do Rio Verde, Monsanto do Brasil, agravante e agravado Premium Comércio e Representação Limitada. Pois bem, aqui o agravo regimental Vamos. Aqui é numa ação rescisória, agravante a Monsanto do Brasil, e uma ação ela pediu uma antecipação de tutela. E eu neguei a antecipação de tutela, porque quer suspender a execução, eu acho que não é o caso. Estou negando provimento ao recurso. Todos de acordo? Recurso não provido. Você não prestou atenção. Não, esse... Bom, colegas, hoje é a nossa última sessão nesta turma, de segunda turma de Câmaras Reunidas do ano. Então aproveito a oportunidade para primeiro dizer que nós estamos bonitos na foto, com o cumprimento das metas, né, impostas pelo CNJ e por outros deveres que temos. Segundo, que foi um ano tranquilo, né, aqui, né, na turma, paz, relações boas, de forma que também nos cumprimentando, parabenizando a todos. Quero desejar um feliz ano novo, feliz Natal, e que tenhamos toda saúde, né, para ano que vem continuarmos trabalhando aqui. Está encerrada a sessão, salvo se Vossa Excelência, desembargador Guiomar, fez uma menção. Na verdade, Vossa Excelência abriu a deixa, né? Eu quero aderir exatamente à manifestação de Vossa Excelência, aderir a todos os seus termos, somente para desejar aos colegas e aos servidores a compreensão, a tolerância, né, o empenho para que a nossa Câmara ficasse bem na foto, como diz Vossa Excelência, né, e pedir desculpa pelas minhas enferrujadas de cabeça que acontecem aqui que aconteceram aqui durante o ano. Né, e desejar uma boa sorte, um Feliz Natal para todos os colegas, e na firme expectativa de que o ano que vem permaneceremos com a mesma produtividade, permanecendo bonito na foto. Tá, Carlos Alberto. Eu também quero aderir, agradecer o excelente convívio, as grandes aulas que eu tive aqui esse ano. Eu vejo as mensagens que a senhora manda aqui. Agradecer aos funcionários e principalmente o Ministério Público, viu, doutora Mara? Agradecer ao Ministério Público, que tem sempre atendido rapidamente, devolvido rapidamente os processos. A gente tem conseguido realmente manter nossos gráficos os melhores possíveis. Então, leve principalmente, nosso agradecimento a todos os membros do Ministério Público, nossos parceiros, nossos funcionários maravilhosos e os colegas aqui também. Os garçons, obrigada. Só, então, concluindo, que lindo. me associando a tudo que já foi dito, eu esqueci de falar dos nossos valorosos servidores. Sim. Então, vocês disseram, fica os nossos agradecimentos. Que legal. Né? Lembrando que, e agradecendo também até o presente que a chefe Carla e a equipe toda nos deu. Muito obrigado. Aliás, eles não esquecem, né? Todo ano, né? É bom que faça essa rememoração aí. Todo ano. Vamos lá. Tchau, vamos embora. Agora trabalhar sessão da tarde. Você também,